Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Mais Saúde. Aqui no Mais Saúde eu te ajudo a se livrar das dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa. Eu sou a Kate Machado, especialista em coluna, especialista em ajudar as pessoas a se livrar das dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa. Hoje é uma live especial de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. Kate, o que é esse evento Semana Sem Dor de Coluna? É um evento 100% online, bom dia, 100% gratuito. E esse evento vai ocorrer do dia 27 agora de março até dia 2 de abril. E nesse evento eu vou te dar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa, certo? É um evento 100% online, 100% gratuito. Serão 3 aulas. Primeira aula na segunda aula na quarta, terceira aula na sexta. E para participar desse evento Semana Sem Dor de Coluna, basta você fazer a sua inscrição. E se você ainda não fez a sua inscrição e quer fazer a sua inscrição, digita aqui abaixo, eu quero. Gente, bom dia, vão compartilhando aí a live, vou fixar aqui um comentário. Quer participar da Semana Sem Dor de Coluna? Digite aqui, eu quero. Digite aqui, eu quero. Que aí você escreve aqui nos nossos comentários, eu quero. E aí você recebe lá no direct, lá pelo direct, o link para inscrição, tá? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Fixei. Bom dia, Milton. Bom dia, Uberdan. Bom dia, Núbia. Quando vocês escrevem aqui abaixo, eu quero, vocês vão receber lá por direct o link para vocês fazerem a sua inscrição. Você vai colocar o e-mail, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai passar todas as informações do evento. Muito bem, Uberdan, já fez sua inscrição. Vai passar todas as informações do evento e também terão aulas exclusivas para quem estiver lá no nosso grupo, tá? Então é isso, gente. Se inscreva no evento. Nesse evento, eu vou pegar na sua mão, eu vou te dar os passos, os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna, sem remédio, sem cirurgia e em casa. E hoje é a nossa 5ª live de aquecimento para o evento. Por que eu chamo de aquecimento? Porque todos os dias eu trago aqui um assunto, eu abordo um ponto importante para você, importante nesse seu tratamento para se livrar das dores de coluna, e eu estou te preparando para o evento, né? É para você chegar lá no evento sem entender nada, todo perdido, não. Você vem aqui, assiste a minha aula, você pega um pouco de conhecimento. Todos os dias eu venho aqui, eu quero que você pegue um conhecimento, que você aprenda um ponto importante aqui comigo. E são esses pontos que a gente vai juntando, e quando chega lá na da Semana Sem Dor de Coluna, você entende tudo muito melhor. Então, a finalidade dessas lives de aquecimento é trazer informações, conhecimentos básicos para você, para te ajudar nesse processo, nesse tratamento da sua dor de coluna, certo? Aí você pode estar pensando, ai, Kate, mas deve ser muito complexo, deve ser muita coisa para eu aprender a tratar a minha dor de coluna. Gente, são pontos simples. Deixa eu botar aqui meu outro celular aqui silencioso. São pontos simples, certo? Eu ensino para as pessoas comuns, né? Eu ensino a tratar a dor de coluna para pessoas comuns como você, que até então o único tratamento que fazia era depender de outro profissional, era ir ao médico, era ir a um fisioterapeuta. Então, não é nada complexo, tá? Hoje você vem, você vai tirar um conhecimento. Amanhã você volta e você tira outro conhecimento, certo? Hoje é a nossa live, 5ª live. Se você não assistiu às outras lives, elas estão salvas aqui no meu perfil. Depois minha equipe acaba postando lá no YouTube e no Facebook também. Então as outras lives estão salvas aqui. É importante também que você assista, tire um tempinho e assista essas outras lives. Na terça-feira, a live de terça-feira eu acabei não fazendo. E a live de terça-feira eu vou fazer ela amanhã. Então amanhã, às 10 da manhã, teremos live aqui e eu vou falar sobre as 3 formas de deixar a sua coluna forte e livre das dores de coluna, tá? Esse é o tema da nossa live de amanhã,
Mas hoje, a live de hoje, o tema da nossa live de hoje é o que é que acontece com você se você não tratar aquela dorzinha de coluna que você sente, né? Aquela dorzinha leve que você sente. O que é que acontece se você desconsiderar essa dorzinha e deixar pra lá? É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você sabe o que você tem que fazer quando você começa a sentir aquela dorzinha de coluna? Me coloquem aqui se vocês sabem o que vocês precisam fazer. Começou aquela dorzinha e você, faço o quê? Não sei o que eu faço, né? Milton, aluno aqui do DC0, tá aqui. Eu vou até dar um exemplo dele na nossa live de hoje. E aí, o que é que acontece? Você vai acontecer... Aí tem aquelas pessoas que falam bem assim, Kate, mas no meu caso, né? No meu caso, não é a primeira dorzinha que eu tô tendo. Não é só uma leve dorzinha que eu tô tendo. No meu caso, é que minha dor já é crônica, né? As pessoas que têm dor de coluna há mais de 3 meses são pessoas consideradas com dor crônica. E aí essas pessoas, não, Kate, mas no meu caso, minha dor ela é crônica. Ela tá ali presente há muito tempo, né? E aí, normalmente, essas pessoas, elas acham o quê? Que o caso dela não tem solução, né? E eu entendo essas pessoas porque eu também já estive nessa posição, né? De minha dor não passar, eu me movimentar, eu tratar e toda hora eu estava em crise de dor e toda hora eu estava com dor de coluna. Então eu já estive nessa posição também. E eu entendo quando a pessoa chega a esse ponto e fala, olha, meu caso não tem jeito, porque já tem anos que eu tento, né? E aí eu sempre falo aqui o seguinte, que normalmente aquela pessoa não tratou de verdade da forma que deveria ter sido tratado, né? Ela tratou da forma que ela achava que deveria ser, né? Ela tratou da forma que o médico lhe indicou, faça isso, toma um medicamento, faça fisioterapia, fique de repouso. Então, na cabeça dessas pessoas, ao longo desses anos que ela sente dor, para ela estava fazendo tudo certo. Só que ela não estava fazendo. Né? Ela não estava fazendo. Para você tratar de verdade uma dor de coluna, você precisa desbloquear, você precisa destravar, você precisa vir com exercícios de força e exercícios de resistência para essa coluna. Então, normalmente, essas pessoas que já têm uma dor crônica, que já têm uma dor forte há anos, há meses, são aquelas pessoas que fizeram esses tratamentos como? Com medicamento, 10 sessões de fisioterapia, uma massagem, repouso. Então, essa provavelmente foi a sua experiência de tratamento, certo? E a minha proposta aqui é totalmente outra, né? Então eu ajudo as pessoas a se livrarem dessas dores de coluna, sem estar utilizando remédio, cada vez mais diminuindo essa ingestão de remédio, fazendo com que essas pessoas se livrem de uma cirurgia de dor de coluna, né? Um dia desse eu dei um exemplo aqui de meu aluno, eu sempre compartilho o áudio dele aqui de meu aluno Lúcio, e ele começou a tratar a dor de coluna dele com exercícios, no meu método DC0. E aí o médico amigo dele, o médico que é marido da cliente dele, ele é cabeleireiro, chegou e falou, e aí Lúcio, vamos fazer sua cirurgia? Aí ele falou, não doutor, eu não vou fazer a cirurgia porque eu estou me sentindo bem. Eu não estou mais me sentindo com dor de coluna e eu não vou mais me submeter a uma cirurgia de coluna. Então, a minha proposta é essa, é você se livrar também de uma dor de coluna, né? E tudo isso você vai fazendo o seu autotratamento na sua casa, certo? E também tem aquelas pessoas que acabam assim falando, mas Kate, eu não vou... Como é que eu vou fazer esse tratamento em casa sozinha, né? Eu sei que essas pessoas... Eu sei que vocês estão acostumados a ir a um estabelecimento, a ir fazer uma sessão de fisioterapia, a ir a um médico, a ir numa sessão de quiropraxia, até um profissional ali naquele momento ali lhe guiando, né? Essa é a sua forma, é a forma convencional que as pessoas procuram para tratar essa dor. Só que aí o que acontece? Para você se livrar das suas dores de coluna, você precisa de um pouquinho todos os dias. Um pouquinho de fortalecimento hoje, um pouquinho de fortalecimento no músculo aqui profundo amanhã, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia, um pouquinho no outro dia. Então, quando você aprende o que você precisa fazer, você vai aplicar de forma diária. Todo dia você vai lá e você faz um pouquinho. Ao contrário de quando você fica dependente
de uma posição do seu médico, ou dependente de uma posição de um fisioterapeuta. Acabou minha fisioterapia, e agora? Eu vou fazer o quê? Minha dor até aliviou, mas agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Então, aquela pessoa, ela está ali dependente dos comandos daquele fisioterapeuta. Ou então, quando você faz um pilates, né? Você faz 2 dias por semana o seu pilates. E os outros 5 dias? Você vai ficar sem fazer nada com a sua coluna? Você vai ficar sem se movimentar, certo? Então, assim, eu entendo você ter essa posição. Eu tenho medo de não conseguir fazer sozinha, né? Mas eu quero te dizer que sim, você consegue. E eu estou aqui todos os dias, diariamente, ensinando essas pessoas, ajudando essas pessoas a fazerem o tratamento dela em casa. E você aprendendo, você vai, segunda-feira você faz, na terça você faz, na quarta você faz, e todos os dias você vai fazendo um pouquinho. E cada vez mais você vai deixando a sua coluna mais forte, certo? Bom dia, Rosandré. Rosandré aqui, ó, é fiel, tá aqui todas as lives. Gente, compartilhe essa live, tá? Pegue aqui o aviãozinho, compartilhe, envie para as pessoas. As pessoas não têm esse tipo de informação que eu tô passando aqui para vocês. As pessoas continuam achando que o único caminho, a única solução para as dores dela é o medicamento, é a cirurgia, não acham que não tem solução. Então, faça o bem para essa outra pessoa. Vamos espalhar esse tipo de conscientização, esse tipo de informação para as pessoas. Posso contar com vocês aí em compartilharem a live? Bora lá. Então, bora lá. Milton tá aqui. Eu falei, Milton, eu vou até falar de você aqui na live, né? O que é que acontece? O tema da nossa live de hoje é o que é que vai acontecer com você se você não tratar aquela dorzinha. Tô só com a dorzinha de cabeça. Aí você fica com a dor de cabeça um dia, fica com a dor de cabeça outro dia, e toma um remédio, e vai. Cada vez essa dor de cabeça fica mais forte, e você não sabe, enquanto você não parar e procurar investigar o que está lhe causando essa dor de cabeça, você não vai conseguir solucionar essa dor de cabeça. Você vai continuar tomando remédio, ela vai ficar aliviando, mas você não sabe o que está lhe causando aquela dor de cabeça. Do mesmo jeito que quando uma pessoa está com febre. Quando a pessoa está com febre, seu corpo está te dando algum sinal que algo está errado no seu corpo. E a partir do momento que você vai lá, toma um remédio, aquela febre abaixa, você controla aquela febre, mas você não descobre o porquê daquela febre, você precisa descobrir o porquê. Enquanto você estiver ali só tapeando aquela febre, o que está causando a febre vai continuar lá. É uma garganta inflamada? Enquanto você não tratar essa garganta inflamada, a sua febre vai continuar lá. É uma infecção. Enquanto você não tratar aquela sua infecção, a febre vai continuar lá. E o que é que eu quero dizer com isso? É que você precisa tratar a causa do seu problema. E não de forma paliativa ali solucionar o seu problema, né? Quando você simplesmente só toma o medicamento da febre, você está somente controlando a febre. Mas o que está ocasionando... Obrigada, Rosandrélia. Compartilhe mesmo. O que está ocasionando aquela febre ali ainda está lá, certo? Então você precisa tratar a causa lá do seu problema. E aí a pessoa começa a sentir aquela dorzinha pequena, ou a primeira vez que a sua coluna travou. Obrigada. A primeira vez que a sua coluna travou e você, caramba, eu faço o quê? É uma dor forte, às vezes é uma dor leve, às vezes é um pequeno incômodo. E aí você faz o quê? Do mesmo jeito que você faz lá com sua febre. Do mesmo jeito que você faz lá com aquela sua dorzinha de cabeça. Você vai lá, toma um remédio, aquela dor alivia, você fica com a sensação de que solucionei o meu problema, vai viver a sua vida e depois aquela dor volta, né? Então é sobre isso que nós vamos aprofundar hoje. E aí tem aquelas pessoas que sentem uma dor de coluna, tem a sua primeira crise de coluna e diz, eu vou tratar a causa do meu problema. Eu vou aprender o que eu preciso fazer. E foi isso que Milton fez. Milton, que está aqui na live, aluno do DC0, quando ele começou, eu entrevistei ele falou, não, eu comecei a sentir dor de coluna, eu entrei em crise, e aí foi quando eu te encontrei, comecei a tratar de verdade a minha dor de coluna, voltou a fazer o futebol dele, está livre das dores de coluna, está livre do formigamento dele,
e cada dia ele estar melhor, certo? Essa foi a realidade de Milton. Milton teve a primeira crise, ele tomou uma postura, ele tomou uma posição, ele disse, não, eu vou tratar. Ele acreditou no que eu falei e ele disse, eu vou tratar minha coluna de verdade, como Kate fala. Com o quê? Com movimentos, com exercícios específicos para a coluna dele, para tratar de verdade. E aí, esse foi o caminho. Esse foi o mesmo caminho. Demara botou aqui. Mesma coisa aconteceu comigo. Esse foi o caminho de Milton. Só que se Milton lá em dezembro, quando ele me conheceu, agora, tem 3 meses, quando ele me conheceu, ele tivesse, tomei um remédio, a dor passou, tomei melhor, vou deixar pra lá. O que aconteceria com Milton hoje? Como é que Milton estaria hoje? Se lá atrás ele não tivesse tomado essa atitude de tratar de verdade a dor de coluna dele. Como é que ele estaria hoje? Ele estaria assim, sem dor? Ele teria voltado a jogar o futebol dele que ele gostava? Ele estaria vivendo a vida que ele está vivendo hoje? Não. E é sobre isso que nós vamos aprofundar hoje, né? Gente, desculpe. E eu sempre falo falei ontem na live de ontem, eu sempre falo que nosso corpo está nos dando sinais o tempo inteiro, né? Então, se lá em dezembro, Milton sentiu uma dor de coluna forte, Milton teve uma crise de coluna ali, o corpo dele está dando sinal. Olhe, essa dor é porque algo está errado com você. Essa dor é porque algo está errado na sua coluna e você precisa tratar. Então, o corpo dele vai lá e deu o sinal a ele. Ele pode ter tido outros sinais antes disso e ele ter desconsiderado, né? Do mesmo jeito que eu falei aqui ontem para vocês, eu dei um exemplo que há uns meses atrás eu fui fazer o agachamento na academia e eu senti meu joelho instável, como se eu não tivesse força. Eu fiquei com medo ali, quando eu agachei, de dar aquela travada. E aí eu parei o agachamento na hora, eu não fiz mais o agachamento nesse dia, e aí, o que foi que aconteceu? Meu corpo me deu um sinal, olhe, preste atenção no seu joelho. E preste atenção no seu joelho. Hoje você não conseguiu fazer o seu exercício na academia. Seu joelho não permitiu que você fizesse esse exercício na academia. Então, o meu corpo me deu um sinal que o meu joelho estava precisando de atenção. E aí, ontem eu contei essa história para vocês, vou repetir ela hoje, porque ela encaixa muito no que a gente vai falar hoje. E aí, eu poderia ter feito 2 coisas. Eu poderia ter voltado para casa, me entupido de remédio e caramba, não vou poder mais fazer agachamento porque meu joelho está velho, meu joelho não comporta que eu faça um agachamento e eu não vou mais fazer o agachamento porque toda vez que eu faço dói, me gera um incômodo, eu vou proteger ele, eu não vou forçar ele para ele não piorar. Esse poderia ser um caminho e eu sei que esse é o caminho que a maioria das pessoas seguem, muitas vezes por não conhecer. Eu vou proteger, eu vou preservar, não forçando, não movimentando. Dessa forma, eu vou evitar que essa minha dor piore. Então, esse é um caminho que eu poderia seguir. E eu sei que é esse caminho que a maioria das pessoas seguem, né? Muitas vezes por falta de conhecimento. E aí, o que foi que eu fiz? Esse dia eu não fiz o meu agachamento. Eu voltei para casa, não tomei medicamento nenhum. Vou falar também sobre dormência, viu, Marilene? Por que essa dormência hoje? E aí eu voltei para casa, eu não tomei medicamento nenhum. No outro dia eu estava novamente na academia. Eu fui lá fazer aquele agachamento com aquela carga que eu estava fazendo daquela forma que meu joelho não estava comportando? Não. Eu fui fazer outros exercícios mais simples que naquele momento meu joelho estava comportando. Mas o que eu levei de aprendizado disso é que se eu paro e eu não movimento ele e eu não vou fortalecer ele, ele vai me deixar de cama. Daqui a pouco eu vou estar com dor de joelho, daqui a pouco, de verdade, eu vou estar limitada de fazer meu agachamento. E eu não quero isso, né? Hoje mesmo eu já fui para academia e eu fiz o agachamento, sem sentir nada. Mas ao contrário de 3 meses atrás, todo dia eu vou lá, faço um pouquinho, fortaleço um pouquinho,
Fortaleça um pouco. Ah, eu não conseguia lá, consegui fazer o agachamento, eu fiz um outro exercício mais simples. E aí fui lá, coloquei uma carga leve, fui aumentando essa carga, e cada vez mais meu joelho vai ficando forte. Mas lá atrás, meu joelho me deu um sinal. Olhe, preste atenção em mim. Eu estou precisando de ajuda. Ele me deu um sinal. Então, muitas vezes, lá atrás, sua coluna lhe deu um sinal. Jeane, chega para mim assim, Jeane, mulher, pelo amor de Deus, me ajude, me fortaleça, me movimente. Tira esse meu atrito dessa coluna. Sua coluna está obstruída. Eu preciso que você tire essa obstrução. Ai, falei errado agora. Sua coluna está obstruída. Você precisa desbloquear, destravar essa coluna. Lá atrás, a sua coluna te deu esse sinal. E aí, provavelmente, você foi pelo caminho mais fácil. Pelo caminho mais simples. Pelo que tinha um alívio imediato. Você foi tomar um remédio. Ah, só foi uma dorzinha de coluna. Não vai acontecer mais. Aí, daqui a pouco, essa dorzinha volta. Ai, não, eu vou tomar outro remédio. E aí, você continua tomando remédio, achando que é só uma dorzinha, o aviso que seu corpo lhe deu. E aí, cada vez mais, vai piorando, certo? Então, eu sei, gente, faz sentido o que eu tô falando aqui. Isso faz sentido, isso já aconteceu com vocês. De lá atrás, o seu corpo lhe dá o sinal que a sua coluna não estava bem e você simplesmente fingir que não viu. Ah, deixa pra lá, daqui a pouco melhora. Né? Daqui a pouco melhora, amanhã eu vou estar bem. Então me deixa aqui nos comentários se faz sentido para você. Bom dia, Ana Paula. Se faz sentido para você isso que eu acabei aqui de falar, né? E qual é o ponto que as pessoas mais fazem de errado nesse momento, né? Lá atrás, sua coluna foi lá e te deu um sinal, né? Foi lá, te deu um sinal e você não se atentou a esse sinal. E você não se preocupou com esse sinal que o seu corpo te deu. Lá atrás você teve essa atitude. Adriano botou, aconteceu comigo, né? Normalmente é assim, lá atrás você tem uma dorzinha, uma crisezinha forte de coluna, e você se preocupa ali em resolver, você vai lá, resolve, e depois o que é que acontece? Você esquece. Você está bem, você ficou bem. Aquela injeção que você tomou resolveu a sua dor. E aí você esquece que a sua coluna está lá cheia de atrito, que seu nervo está lá sendo encurtado, que os seus discos estão lá sendo desgastados, que os seus discos estão lá sendo esmagados cada vez mais, estão sendo esmagados cada vez mais pelo sedentarismo, pela falta de movimento, pelos péssimos hábitos, e aí até você ter uma nova crise. Então, esse é o primeiro ponto errado que as pessoas fazem. Não considerar esse sinal que o seu corpo deu. Esse sinal que o seu corpo deu lá atrás, né? O outro ponto errado é que a pessoa sente a dorzinha e ela vai, e ela toma o medicamento, e ela fica melhor, e ela esquece que ela precisa tratar a coluna. Ela que nada, eu sou nova. Quando a pessoa é nova mesmo, só uma dorzinha, tô nova ainda, né? Vai ter nada não. Alguém já pensou assim? Vamos lá, deixem aqui nos comentários, viu? Compartilhem a live. E aí, outro ponto errado das pessoas é fazer somente aquilo ali que o médico falou, né? Acontece muito da pessoa ter a primeira crise dela, de dor de coluna, ser muito forte, ela se desesperar, e aí ela corre pro médico, corre para uma urgência, o médico passa um exame, ela faz um exame, o médico passa 10 sessões de fisioterapia, ela vai e faz tudo que o médico fala, aí quando ela termina a fisioterapia dela, ela tá se sentindo melhor. Ai, minha dor até aliviou, funcionou a fisioterapia, estou bem. E aí essa pessoa faz o quê? Não faz mais nada, não faz mais nada. Até que aquela dor dela bate lá na porta dela de novo, até que ela sinta dor novamente. E aí essa pessoa pensa o quê? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou pro médico de novo, pego mais 10 sessões de fisioterapia, tomo o remédio que ele passa, volto pra minha casa e a minha dor vai aliviar. E a pessoa segue fazendo isso. Por quê? Ela fez, deu certo, né? Deu certo. A dor dela aliviou por um curto período de tempo, porque ela voltou. E aí, na cabeça dela, eu já sei o que eu preciso fazer. Nem preciso fazer tudo isso aí que Kate fala. Porque o meu caso foi só uma dorzinha. O meu caso, as 10 sessões de fisioterapia resolveu.
O meu caso, eu só preciso tomar o medicamento que o médico passou. E aí a pessoa vai lá e ela fica repetindo isso. E aí, como eu tô falando isso agora todas as lives, ela fica ali, ó, na corridinha do rato. Aliviou a dor, esquece que o que tem que fazer, não faz mais nada, acha que é só por isso, a dor volta. Aí você se desespera. Toma remédio de novo, vai pro médico de novo, faz 10 sessões de fisioterapia, volta pro sofá. E aí você fica. Aí daqui a pouco você chega num ponto e fala, caramba, tem 1 ano que eu sinto dor de coluna. Caramba, já tem 3 anos que eu sinto dor de coluna. E já tem 3 anos que essa pessoa faz isso. Tem 3 anos que essa pessoa tá aqui no corridinha do rato, ó, o hamsterzinho que fica lá naquela rodinha. E essa pessoa não sai do lugar. E essa pessoa não consegue ter um resultado. E essa pessoa piora a situação dela, porque aquela dor dela vai ficando mais forte e vai ficando mais grave. Cássio botou, antigamente era só os velhos que tinham problemas na coluna. Hoje em dia, cada vez mais os jovens têm. Antigamente, essas pessoas mais velhas estavam na roça, trabalhando, se exercitando, pegando peso, fazendo as suas atividades diárias sozinhas, sem precisar de alguém, sem precisar de um controle remoto, né? Se movimentavam mais. E tem outro ponto também, Cassi, é que também, antigamente, o velho de antigamente, ele era mais novo. Uma pessoa antigamente com 50 anos, com 60 anos, né? Já não era uma pessoa nova. Hoje em dia, tem pessoas que estão com saúde máxima, com os 80 anos. Tem pessoas que se cuidam. Ela faleceu esse ano com 104 anos. Ou foi 105? Gente, não sei. Isso aqui foram 100 e muitos anos. Minha aluna Deruchet. Na época que ela era minha aluna no Pilates, ela tinha 100 anos e ela botava a mãozinha dela no chão. Sabe? De você ficar em pé, você flexionar o corpo e você botar a mão lá no chão. Dona Deruchet fazia isso. Ela tinha 100 anos na época. Ela morreu esse ano com 106, eu acho. Mais ou menos. Então, assim, antigamente as pessoas eram mais ativas. As pessoas eram mais ativas, as pessoas se alimentavam de forma mais natural, né? Hoje você quer comer uma torta, você vai lá e compra. Eu tenho certeza que, eu me incluo nisso, né? Eu tenho certeza que naquele momento que eu tivesse, tô com vontade de comer uma torta, se eu tivesse que preparar aquela torta daquela facilidade que eu compro lá, não, hoje eu não vou fazer não, né? Bem que eu amo cozinhar, não é meu caso, assim, eu amo cozinhar, mas tipo, a facilidade é tão grande em você chegar ali naquele momento, comprar uma torta, coisa muito processada, tudo industrializado, muito açúcar, é tão fácil que você vai lá e faz, né? E antigamente não, antigamente você só ia comer aquela torta se você fizesse, e normalmente não eram essas tortas como a gente come hoje, né? Era com manteiga, era com ovos. Então, querendo ou não, a alimentação dessas pessoas também eram outras, né? E aí, tem isso, né? Esse reflexo começa cada vez as pessoas terem mais dores de coluna mais cedo, porque essas pessoas começam a ter péssimos hábitos desde cedo. As crianças estão sentadas em frente ao celular. Aqui, ó, no controle do celularzinho o tempo inteiro. Ao invés delas estarem na rua brincando, correndo. Então, desde pequeno, eles já começam a se movimentar menos e a ter todas essas regalias, e a ter todos esses maus hábitos. Então, a probabilidade é que nossos filhos tenham dores de coluna mais cedo do que a gente. Porque lá atrás, eles estão cada vez menos ativos, né? Eles estão cada vez menos ativos, certo? Então, assim, as pessoas vão lá, voltando, fazem lá somente o que o médico fala, né? E resolve o problema e acabou, né? Eu digo isso e assim, eu sei que isso é muito real, gente, muito real. Porque às vezes tem seguidor meu aqui, que quando ele tá com dor, quando ele tá com crise, mas ele me manda 30 mensagens. Kate, mulher, pelo amor de Deus, faço o quê? Kate, por favor, me ajude, faça o quê? Aí eu vou lá, ó, faça isso, assista esse vídeo, comece aqui, faça um alongamento. Eu não consigo responder todo mundo. Mas às vezes eu abro ali o direct, eu atendo aquela pessoa e algumas pessoas eu consigo encaminhar e ajudar.
Eu não consigo, de verdade, responder a todo mundo, porque é muita mensagem que eu recebo todos os dias. E normalmente eu respondo aquela pessoa e ela me responde com outra pergunta. Aí eu tenho que voltar lá. Mas, alguns casos, eu acabo ajudando mais próximo. E muitas vezes eu falo bem assim, olha, assista essa live. Venha participar aqui da live. Venha aprender. E aquela pessoa faz o quê? Some. Porque dá trabalho. Ela quer que eu chegue e faça só isso. Aí ela vai e faz. E aí, de repente, a dor dela aliviou. Aí ela esquece que tem que assistir a live de Kate. Até que a dor dela volta e ela volta. Kate, mulher, quando eu olho as mensagens lá, ó, tem mensagem daquela pessoa há 4 meses, 6 meses lá atrás. Mas ela poderia estar todos os dias aqui aprendendo. E normalmente, não é regra geral, tem aquelas pessoas que se dedicam. Normalmente essas pessoas não querem pagar o preço. Só que eu não posso fazer a parte dela. Certo? Eu venho com o meu conhecimento, eu passo aqui o meu conhecimento, mas a maior parte é você que tem que fazer. Certo? Então, assim, é preciso querer estar disposto a pagar o preço. E eu falei muito sobre isso ontem, né? Eu falei muito sobre isso aqui ontem. E aí, vamos lá. O outro ponto errado que eu acabei de falar, as pessoas fazem, assista aqui a aula, pega lá uma aula minha prática no YouTube, começa a fazer, ó, melhorou, aliviou. E aí ela para, né? E aí ela para. E eu sempre falo o seguinte, se há 10 anos... Olha o Jonathan aí. Jonathan, falei de você na live acho que ontem, viu? Dei o seu exemplo aqui das planilhas impressas, tudo anotadinho direitinho. E você tá me devendo a foto lá na comunidade, viu? Bom, falei de você aqui esses dias aqui na live. O que é que acontece? E quando eu falo isso, é o seguinte. Vamos supor que eu tive minha primeira crise de dor de coluna, não sei, uns 11, 12 anos atrás, eu não sei ao certo. E tem esse tempo inteiro que eu não sinto dor de coluna, uns 10 anos, né? Ou um pouco mais, eu não sei ao certo. Eu agora sei mais ou menos, porque esse mês vai fazer 10 anos que eu tô com meu marido, e eu perguntei pra ele um dia desse, eu disse, você lembra de eu reclamando de dor de coluna? Aí ele disse, não. Aí eu disse, bom, então tem uns 10 anos. Então, mas vamos supor que lá atrás, esse meu corpo tivesse me dado esse sinal, eu tivesse ficado de cama, ido para urgência, tomado medicamento na veia, faltado meu trabalho, colocado atestado. Na época, eu trabalhava na academia e eu cheguei a falar, e eu era uma pessoa que eu nunca faltei ao meu trabalho, e eu cheguei a alguém falar bem assim, acho que Kate agora tá exagerando. Acho que Kate agora está exagerando. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Acho que ela não veio trabalhar porque não quis, né? E eu sei que isso acontece com muita gente, né? Eu sei que isso acontece com muita gente. E pararam de falar isso de mim quando depois eu conto minha história, eu conto essa parte da minha história no evento. Um médico que eu fui, um ortopedista, ele chegou e me encaminhou para um oncologista. E aí, quando eu fui encaminhada para o oncologista com meu exame, com a minha ressonância magnética da coluna, aí as pessoas do meu trabalho falam, caramba, pode ser que seja algo muito sério, né? Graças a Deus não teve nada, eu fui para o oncologista e ele disse, olha, precisa acompanhar, mas não foi nada disso. Mas eu cheguei aí para o oncologista. Mas lá no meu trabalho, o que eu ouvi é que eu estava exagerando. Eu ouvi, chegou aos meus ouvidos, né? Aí depois que, caramba, olha, ela precisou ir para um oncologista, né? O negócio dela deve ser muito grave, né? Então, assim, se naquele momento lá atrás eu tivesse me mantido na corridinha dos ratos, esses 10 anos, eu continuaria nessa corridinha dos ratos. Eu estaria nessa mesma linha esse tempo inteiro. E quando eu falo para você que tem 10 anos que eu não sinto dor de coluna, não é porque eu não faço nada, não. Não é por isso. É porque eu sempre fui uma pessoa ativa. Uns períodos mais, uns períodos menos. Hoje eu até acabei falando aqui nos stories, que eu tô ultimamente desregrada e tal. Tenho esses períodos também? Tenho, mas eu nunca paro. E se eu tivesse parado de tratar minha coluna, e se eu tivesse parado de me movimentar, e se eu tivesse não me cuidado durante esses anos todos, eu estaria do mesmo jeito que a maioria aqui está, com dor de coluna. Então, assim, não é um milagre. Kate teve sorte que ela tratou a dor de coluna. Não.
Eu cuido da minha coluna ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Eu me mantenho uma pessoa em movimento ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Nem sempre é como eu queria. Tipo, essa semana eu fiz 2 dias de exercício. Não é o que eu quero fazer mais. Para mim foi muito pouco. Então, quando eu chego nesse momento que, caramba, eu botei outras coisas na frente da minha atividade física essa semana, eu não quero isso. Aí eu vou lá, paro e eu recomeço. Não, próxima semana eu quero fazer pelo menos 4, 5 dias na semana. E aí eu vou lá e faço. Mas eu não paro. Entendeu? Então, assim, eu tô contando tudo isso para que sirva de exemplo para você também. E para você não achar que para fulano é mais fácil. Ai, para Milton é fácil, né? Ele teve sorte. Não, ele não teve sorte. Kate não teve sorte. Eu fui lá, eu aprendi. E outra coisa que eu vou falar mais. O meu caminho foi muito mais longo do que o que eu passo hoje para vocês. Porque eu tentei, eu aprendi, eu errei, eu voltava, eu aplicava com os meus alunos, eu estudava. Então, todo esse caminho de vai e volta eu já percorri. Quando eu chego aqui e trago, faça isso, eu já sei que isso funciona. Porque eu já fiquei tentando em mim várias vezes. Então, eu já trago mastigado, faça isso. O caminho é esse. Porque eu já tentei em mim, eu já apliquei em várias pessoas e funcionaram. Mas não é porque eu tenho sorte, não é porque meu problema é mais leve que o seu, não é porque assim como o Milton e Demara aqui, eu tive sorte. Não. Foi porque assim como eu, assim como o Milton que está aqui, assim como o Jonathan que está aqui se dedicando, eles estão pagando o preço. Enquanto você não está disposto a pagar o preço, você não vai conseguir ter resultado, porque aqui não tem milagre nenhum. E eu faço questão de falar isso todas as vezes que eu abro aqui. Certo? É simples. Ontem eu dei o exemplo da maratona. É simples percorrer uma maratona. Você bota um pezinho na frente do outro aí. Um passo, outro passo, outro passo, outro passo. É simples. É simples. Mas você só chega lá no final se você não desiste no meio do caminho. Mas muitas pessoas desistem no meio do caminho. E eu não desisti no meio do meu caminho. E Milton não desistiu no meio do caminho dele. E o Lúcio, que se livrou da dor de coluna, ele não se livrou da cirurgia, ele não desistiu no meio do caminho dele. E se você não desistir na metade do seu caminho, você também vai chegar lá e percorrer a maratona inteira. Certo, gente? Bora lá. Deixem aqui as perguntas. No final eu respondo algumas. Não tem milagre, tem força de vontade e tem persistência. Isso mesmo. É você cair e você, não, eu vou levantar. Eu já sei como levantar. E a dor apertou, eu já sei o que eu vou fazer, certo? Mas não tem caminho fácil, né, Demara? Tem persistência, tá? Gente, no final eu respondo aqui algumas perguntas. E eu não respondi ainda a caixinha de ontem. Quando terminar a live aqui, eu vou responder todas as perguntas lá da caixinha. E vou abrir outra para vocês colocarem as dúvidas lá, pra gente conversar lá pelos stories também, tá? Mas, Kate, o que é que vai acontecer comigo se eu decidir não pagar esse preço que você pagou? Não pagar o preço que Demara paga, não pagar o preço que Regiana tá fazendo, tá pagando agora. Não pagar esse preço de Milton, né? Porque dá trabalho. Só um minutinho. E aí eu sempre falo, viver com dor de coluna também dá muito trabalho, né? Então, assim, escolher o seu trabalho, né? Você tem que escolher, eu quero me dedicar e me livrar da dor, ou eu quero viver tendo esse trabalho, essa infelicidade de estar ali com a dor de coluna e de ficar achando que o meu caso é mais difícil que o de todo mundo. E aí, o que é que acontece com essas pessoas? O que é que acontece se você não tratar aquela dorzinha que você teve? O que é que aconteceria comigo se eu não decidisse tratar aquela minha dorzinha do joelho? O que é que acontece se você não decidir tratar a causa da sua febre? Né? Enquanto você não trata, não para, o que é que está causando aqui essa febre? E nisso, eu sempre já dei aqui um exemplo algumas vezes, de você chegar... Você chega em casa, você chega em casa de viagem e tua cozinha está toda inundada. Toda inundada. A torneira está aberta e a cozinha está toda inundada. E aí você chega, pega uma de pano, vai secando o chão, chama um, chama outro, vai secando o chão e não soluciona. Sua cozinha continua encharcada. E aí você segue tentando e não consegue. Até que você vai lá primeiro e desliga a torneira.
Então, quando você vai lá na causa do problema dessa sua cozinha molhada, aí sim você vai enxugando e você vai conseguindo deixar sua cozinha cada vez mais seca. Mas se você não for lá fechar a torneira, não adianta você ficar aí remando contra a maré. E o que é que eu quero dizer com isso? Enquanto você não vai lá e trata a causa da sua dor, você vai continuar tentando enxugar a sua canzinha com uma ruma de pano e não vai conseguir nunca secar. Porque a causa da sua dor, porque a causa da sua cozinha encharcada lá que tá a torneira aberta, não tá solucionada. Então, enquanto você não vem aqui e tira essa herniazinha de disco que tá aqui esmagando o seu nervo, a sua dor não vai embora, o seu formigamento não vai embora, a sua fraqueza nas pernas não vai embora. Você tem que vir aqui, ó, tratar a causa do seu problema, certo? Do mesmo jeito que você tem que ir lá tratar a causa da sua febre. Do mesmo jeito que você tem que investigar a causa da sua dor de cabeça. Enquanto você fica tomando um remedinho e seu nervo tá lá assim, ó, você não está tratando a causa do seu problema, certo? Mas bora lá. O que é que acontece se você... Kate, esse é meu caso, eu tive uma crisezinha lá atrás, tive uma dorzinha de coluna, e, é uma besteirinha, e aí eu fiz exatamente tudo isso que você tá falando. Exatamente tudo isso que você está falando. A hidroginástica, eu vou falar um pouco, Maria, no final, tá? Mas tem live aqui que eu falo das atividades. Eu fiz até uma live essa semana. Falei do pilates, da hidroginástica. Rosa Andréa botou, ano passado comecei a musculação e minhas dores pioraram. Ainda não te conhecia e mesmo com dor continuei fazendo. Ainda passei 3 meses. Você acha que piorou minha situação ou só aumentou a sua dor? Rosa Andréa, qualquer atividade física que você estiver fazendo, que ela não esteja aliviando, tratando a sua dor, você tem que parar. Mas não é parar para sempre, você vai parar agora. Você vai parar agora. E quando eu falo que a pessoa pode fazer o que ela quiser, eu acho que você tem que fazer a sua musculação, mas não nesse momento. Enquanto você não for lá tratar a causa da sua coluna, você vai fazer sua musculação e você vai continuar com a dor. A musculação não trata a sua coluna, a causa da sua coluna. A musculação é excelente atividade física, mas primeiro você tem que desbloquear, destravar da força e da resistência à sua coluna. Tá bem, tá sem dor, faça a atividade física que você quiser. Pilates, hidroginástica, corrida, natação, não importa, tá? Mas tem que tratar a causa, a origem da dor, certo? Então, bora lá. O que é que acontece? Voltando, que eu acabei lendo aqui o comentário. O que é que acontece se você não... Se Milton lá atrás, em dezembro, não tivesse tomado a atitude de tratar de verdade? Primeiro, você sente a dorzinha uma vez. Aquela dorzinha incomoda... E aí, como eu já falei, você toma um remédio, já repeti aqui várias vezes. E de repente aquela dor, que era de vez em quando, aquela dor começa a ser com mais frequência, né? Então era só de vez em quando, era só quando você usava um salto, ou era só quando você sobrecarregava no seu trabalho, ou era só quando você limpava, eu fiz aquela faxina em casa, aí eu já sei que minha coluna vai doer. Antes era só nesses momentos. Daqui a pouco essa dor começa a ficar mais frequente. Ai, todos os dias, no final do dia, eu tô sentindo minha lombar doendo. Todos os dias eu tô sentindo essa minha lombar doendo e essa minha dor está começando a ser uma dor limitante. Aquela dor que me limita a fazer determinadas coisas. Ai, eu não vou varrer minha casa porque a minha coluna tá doendo. Eu não vou pegar meu filho ou meu neto no colo porque minha coluna está doendo. Então, começa a ser aquela dor que começa a te limitar. Me coloquem aqui nos comentários se você... Hoje, o que é que a sua dor limita você fazer? Kate, eu não consigo varrer a minha casa porque minha dor limita. Me escreva aqui nos comentários se a sua dor de coluna hoje, o que ela te limita hoje? Em que ponto ela te limita hoje? Então, começa a ser aquela dor. Gente, escreva aqui, viu? Quando eu falo é para vocês escreverem, né? Só eu aqui fico falando, eu fico falando e vocês ficam escrevendo. É engraçado, né? Porque eu faço a live... Aí só eu falo, aí toda semana eu tenho um plantão de dúvida com os alunos, onde eles também falam, e eu digo, eu gosto assim, que eu acabo ouvindo vocês também, mas aqui vocês têm que interagir comigo também, pra eu não me sentir só, né? E aí, bora lá. Aí começa a ser aquela dor limitante,
Começa a ser aquela dor... Eu tô esperando vocês botarem aqui, viu? O que é que a sua dor te limita? Começa a ser aquela dor limitante, aquela dor limitante. Daqui a pouco, o que era uma dor que só te limitava a algumas coisas, ela começa a ser uma dor mais forte. Então, a dor começa a ser mais frequente, né? Você começa a ter mais vezes esse episódio de dor. E essa dor que era só um pouco um incômodo, que te limitava a algumas coisas, ela acaba... Olha, Fátima já varreu a casa toda. Muito bem, Fátima. A aluna que trata dor de coluna é assim, varra a casa. E aí aquela dor começa a se tornar uma dor mais forte. E dessa dor mais forte começa a ter as dores que te paralisam. Então, no começo, é aquela dorzinha que te limita. Limita você fazer isso, limita você fazer aquilo. Ah, eu não vou fazer isso porque possa ser que piore. E aí você vai viver na sua vida. Mas aí chega um ponto que essa sua dor, ela lhe paralisa. Ela lhe deixa paralisada. Ela lhe deixa de cama. Nem que eu queira, eu consigo varrer a minha casa. Nem que eu queira, nem que eu faça, eu consigo ir ao meu trabalho hoje. E aí você chega a um ponto de você estar com a dor paralisante, que te paralisa. Cássia botou, faça alguns movimentos, já canso, aí preciso sentar ou deitar, né? Demara botou, estou bem, graças a Deus. Muito bem, Demara. Eu gosto de lavar algumas roupas na mão, agora não consigo por causa da dor na escápula. Essa sua dor na escápula pode ter ligação aqui com a coluna cervical, certo, Elisângela? Então, essa mensagem aqui de Elisângela, quando ela fala, eu não consigo por causa da dor, aquela dor ali para ela tá limitando ela fazer ela determinadas coisas. Demara, Fátima tá fazendo o almoço. Vamos ver quantas horas ela vai passar hoje para fazer o almoço. Viu, Demara? Certo? Então, assim, você começa a se limitar, depois vem aquela dor que de verdade lhe paralisa. Rosandréia botou aqui, minha dor limita e muito nos afazeres, mas eu consigo fazer muitas coisas. Quer dizer, ela consegue fazer muitas coisas, mas ela se limita a algumas coisas, porque aquela dor dela ali está limitando ela, né? Dirigir carro e moto, dor no ombro e dor no braço. A Sônia aqui, a dor dela limita ela a ela dirigir, porque ela sente o peso no ombro, né? Normalmente essa dor no ombro, no braço, formigamento, vem também da cervical. Então aí você vai vivendo e você vai cada vez mais se limitando, até chegar um ponto que aquela dor que apenas lhe limitava, eu tô dirigindo com dificuldade, dói, mas eu dirijo, passa a ser, eu não consigo dirigir. Aquela dor que limitava, eu varro a minha casa, sinto dor, mas eu faço assim mesmo. Depois fico de cama. Mas daqui a pouco, aquela dor, ela te deixa paralisada. É tipo, nem que eu quisesse, eu conseguiria agora varrer essa casa. Por quê? Porque aquela dor ficou mais forte. 6 da manhã ela começa a fazer o banquete. A gente vai ter que ir lá, Demara, na casa de Dona Fátima, comer o banquete dela, que ela passa 4 horas para fazer um almoço. Tem que ser bom mesmo esse almoço, né, Demara? Doida pra ir em Fortaleza, ó. Doida pra ir em Fortaleza. E aí, aquela dor se torna uma dor paralisante. Outro ponto também que você vai levar em consideração, se você não decidir lá atrás parar e tratar de verdade a sua dor, é que primeiro você vai começar com aquela dorzinha localizada. Keita, a minha primeira crise de dor de coluna foi só ali na lombar. Foi só na lombar, então foi só na cervical, era bem aqui a dor. Me dava uma dor de cabeça, uma sensação que eu tô com torcicolo, era só aqui no local. Aí daqui a pouco, essa dor fica ali só no local, você não trata, você não se movimenta, você não faz as coisas. Tô aqui rindo com vocês aqui, viu? E aí daqui a pouco essa dor começa a irradiar. O que era uma dor localizada, somente na lombar, ela começa a te dar dor na perna, ela começa a te dar dor na coxa, ela começa a te dar dor no joelho, ela começa a irradiar, a descer e ela começa a te dar dor lá no pé. Então, o que a princípio seria uma dor localizada, somente ali no local, ela começa a ser uma dor que irradia. Vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Que eu tenho uma imagem aqui dessa dor irradiada, né? A dor irradia. Pronto. Essa imagem aí, eu tô um pouco aí na frente.
Mas dependendo de onde esteja esse nervo ali sendo apertado, essa sua dor vai irradiando. Então, ó, você vê, ó, vai lá do glúteo até o joelho, tem pessoas que sentem até a panturrilha, tem pessoas que sentem até o pé. Então, no começo, fica só aquela dorzinha no local. E depois, essa dor vai sendo espalhada pelo seu corpo, né? O seu nervo tá lá tão esmagado que essa dor vai irradiando para os seus membros inferiores, para suas pernas, quando a origem da sua dor vem da lombar, e para os seus braços, ombros, mãos, dedos, quando a sua dor vem da cervical, né? Então, o que era uma dor localizada se torna uma dor que irradia para os membros e que vai cada vez mais te paralisando. E aí, nessa dor irradiada, a pessoa tá lá já há tanto tempo. Agora eu preciso parar aqui de compartilhar. A pessoa já tá lá tanto tempo com esse nervo assim. A imagem que eu mostrei, dependendo da região que o nervo estiver sendo esmagado, você vê que a dor vai até tal local. Foi essa imagem que eu mostrei aqui para vocês. Então, assim, aí acontece que aquela pessoa tá tanto tempo assim, que aí essa dor tá lá irradiando e daqui a pouco essa pessoa começa a sentir formigamento. Ai, tá formigando, não passa esse formigamento. Você sente aquele formigamento, mas olhe pro seu nervo. Tá lá. E aquele formigamento, e não era mais aquela dor localizada, a dor irradia e você fica lá com formigamento, formigamento, formigamento. Nas mãos, nos dedos, quando vem da cervical, nos pés, nas pernas. Leônia, pode assistir depois do trabalho que eu posto já a live, tá? E aí você começa a sentir o formigamento, né? E aí você, não sei o que eu faço, ou continua sem saber o que fazer, vai levando a vida, vai tomando remédio, vai vivendo angustiada com essa dor, com esse formigamento, não passa, não consigo botar meu pé no chão e tal. E daqui a pouco, o que era um formigamento, acaba te deixando sem força, né? Sem força nas pernas, sem forças nas mãos, sem forças nos braços. Por quê? Porque o seu nervo, ele tá assim, ó. Ele não está conseguindo mandar o comando para suas pernas. O seu nervo, quando ele está assim aqui na cervical, ele não consegue mandar o comando para os seus braços. E aí, o que era só uma dorzinha localizada e você não tratou, começou a ser uma dor que irradia. Depois você começa a sentir muito formigamento. E depois você começa, caramba, eu tô sem força de pegar. É aquela sensação, Kate, como se eu não tivesse com força nos meus membros. Ou como se eu fosse andar e minhas pernas estivessem fracas. Por causa disso. Certo? E isso aqui veio consequência porque lá atrás você recebeu o sinal que seu corpo disse, ó, vá tratar. E você não parou e tratou de verdade. E aí daqui a pouco você vai e tá com dor. Tá com dor, tá fraca. Aquela dor que era localizada te deixa com as pernas sem forças. É por causa disso. Kate, o que é que eu preciso fazer, pelo amor de Deus? Na próxima sexta-feira eu vou trazer aqui uma aula. Eu já fiz essa live aqui uma vez. E eu vou trazer um exercício que você vai fazer para desbloquear a sua coluna. Enquanto você não afastar essas suas vértebras e folgar esse seu nervo, você vai, faz um exercício, faz outro, faz uma sequência, vai desbloqueando, vai destravando, e aí vai fortalecendo a coluna, e a dor ainda continua, mas você vai indo, você vai fazendo, cada vez vai melhorando um pouco. Aquela dor que ia até lá o pé ficou uma dor localizada, e você continua fazendo, continua tratando sua coluna, continua fortalecendo a sua coluna, aí aquela dor vai subindo, aquela dor vai aliviando, aquela dor vai melhorando, aquele formigamento leva um pouco mais de tempo. Milton tá aqui e ele é prova disso. Ele chegou, disse, Kate, eu não estou mais sentindo dor na coluna. Eu estou seguindo o método certinho, eu não estou mais sentindo dor de coluna, mas o meu formigamento ainda continua. E sabe o que foi que eu falei para ele? O formigamento é o último sintoma a assumir. Por quê? Quanto tempo que seu nervo tá assim? Aí você começa a afogar ele precisa de um tempo para ele se restaurar e para ele voltar ao seu pleno potencial máximo, né? A trabalhar, a cumprir o trabalho dele.
E aí depois ele vai lá, você bota ele no lugarzinho dele, você destravou sua coluna, cada vez mais sua coluna vai ficando mais forte, cada vez mais aquela crise que você tinha todo mês, começa a ser, daqui a 3 meses só. Ou então daqui a pouco você vai lá e entra com exercício, você não entra numa nova crise. Gente, falando numa nova crise, segunda-feira, não percam, viu, a live de segunda, viu? Segunda-feira eu vou dar 5 dicas para você não entrar numa nova crise de dor de coluna. Você tem que aprender a tratar e você tem que saber o que você tem que fazer para você não entrar numa crise novamente. Esse é o tema da nossa live segunda, tá? Não percam. 10 horas da manhã. E amanhã a gente tem live também, viu? 10 da manhã. Amanhã eu vou te dar 3 formas de você deixar sua coluna forte e livre das dores de coluna. E aí, você vai tratando... Bom dia, Lucy. Você vai tratando... Lucy dizia, era tão bom a live 11 horas. Mas vai ficar salva, viu, Lucy? Você vai tratando e você vai devolvendo todas essas funções para o seu nervos e para a sua coluna. Certo? Demara botou, você é 1000 e totalmente dedicada aos seus alunos. Ai, Demara, muito obrigada. Gente, eram essas informações que eu queria passar para vocês nessa live de hoje. Então, assim, seu corpo lhe dá os sinais, não bote uma venda nos seus olhos, tá? Decida hoje, tome a decisão de você cuidar de verdade da sua dor de coluna. Se você quer ter a vida dos seus sonhos, se você quer acordar todos os dias, estar bem, estar cada dia melhor, gente, hoje eu fui pra academia cedo, que eu não ia, eu estava indo mais tarde. E eu disse, meu Deus do céu, como é maravilhoso eu acordar, eu ir me movimentar e o nosso dia fica outro. E aí pense você que tá aí com dor há não sei quanto tempo e só acorda triste, angustiado, não vê uma saída, né? Então assim, obrigada, Ana. Então, assim, quero ficar sem as dores. Gente, quem ainda não se inscreveu no evento, coloque aqui. Eu quero, tá? Que aí vocês recebem o link da inscrição do evento. Então, assim, quando eu venho aqui e eu falo tudo isso, é primeiro para mostrar para vocês que existe uma luz lá no fim do túnel, né? Existe uma luzinha lá no fim do túnel. E, assim, seu caso tem solução. De verdade, seu caso tem solução. Siga tudo que ela está ensinando e não desista. Fátima tá aí. Fátima, você viu que eu botei alguns vídeos esses dias seu aqui falando, dando seu depoimento. Aí, Fátima, 71 anos, né? Sem dor de coluna. Pura dedicação dela. Então, assim, é possível para você também. É possível você ter essa sua vida de volta. Não é porque você tem muito tempo sentindo essa sua dor. Não é porque a sua dor é forte. Não é porque, Keita, eu já tenho 70 anos. Fátima aí, ó, tá aí, 71 anos, livre das dores de coluna. Não é por causa disso. Então, sim, o seu caso tem solução, sim, né? Pare, assista aqui as lives. O caminho é mais longo, mas não dá para desistir, né? Exatamente. E é como eu falei assim também, você vai falhar várias vezes. Várias vezes você vai falhar. Você vai lá começar e agora eu vou fazer certinho, daqui a pouco você relaxa. Mas o mais importante é que você pode retornar, né? E esse é o tipo de conhecimento que eu levo para minha vida. Às vezes eu fico, quero fazer isso, e começa a fazer certinho, daqui a pouco eu vou deslizando. E aí eu, volta para a linha. E aí eu volto para minha linha, porque eu sei que essa linha para mim é importante. Eu sei que para minha vida, a minha saúde é minha prioridade. Então, quando eu vejo que eu tô saindo do trilho do trem, eu, volte para cá. Então, se você chega ali naquele momento que você falha, que você não consegue, que você não se dedica, simplesmente volte. Simplesmente volte a um novo dia e há sempre uma nova oportunidade, né? Isso é algo assim que eu venho levado assim para minha vida. E isso a gente leva assim para tudo, né? E não desistir, estar aqui nessa comunidade, estar participando, estar no meio dessas pessoas, estar aqui assistindo essa live. Porque enquanto você está numa roda de pessoas, onde está todo mundo com dor, todo mundo amargurado, todo mundo se entupindo de remédio, todo mundo debatendo qual é o melhor médico da sua cidade, todo mundo debatendo qual é o melhor remédio para a sua dor de coluna, você vai se manter naquele meio. E você vai achar que é só aquilo ali que existe. Mas aí quando você vem para cá para a live
e você ouve eu falando todas essas coisas, e aí você chega aqui, ouve os comentários dos meus próprios alunos aqui falando como eles estão bem agora. Aí você para e pensa, existe um novo caminho, né? E esse novo caminho é um caminho, assim, de mais saúde, né? E eu tô aqui todos os dias para promover mais saúde para vocês. Então, assim, você vem para cá, você vê que existe um caminho e que você se decide a se dedicar. Não, agora eu vou parar aqui e eu vou realmente fazer isso. E se eu falhar, eu vou recomeçar. E se minha dor de coluna voltar, eu vou começar novamente. E eu vou fazendo. E aqui é o caminho que eu tenho que seguir. Vão ter altos e baixos, mas esse é o caminho. E não é aquele caminho ali daquela roda de amigos que só reclamam da vida, que só falam de remédio, de médico. E, mas a sua dor não tem... você tem 5 anos que tem dor. Minha filha, eu tenho 10. E não tem jeito. Já fiz de tudo. Aí a pessoa, caramba, se pra ela tem 10 anos não tem jeito, pra mim também não vai ter jeito. Então, assim, saia desse meio e vem aqui, venha pra cá, me ouvir, né? Porque eu vou estar aqui para te estimular e para mostrar para você que existe sim uma luz lá no fim do túnel. E que você não pode aceitar viver a vida que você quer, que você não quer. Eu não quero viver uma vida com dor de coluna. E você pode viver uma vida sem dor de coluna. Certo, gente? Fui funda agora, viu? Mas eu falei de todo o meu coração para vocês, certo? Porque eu sei que é importante esse estímulo. As pessoas, a gente fica depressiva, a gente fica triste, a gente fica desanimada. Eu converso com muita gente. E às vezes eu vejo no fundo dos olhos ali das pessoas a angústia que ela tem, sabe? Ai, Kate, queria muito que isso fosse verdade, sabe? Queria muito que isso fosse a minha realidade. Mas essa pode ser a sua realidade, certo? Então, quando eu falo essas coisas assim pra você, é do fundo do meu coração. E eu sei que é importante eu falar essas coisas porque as pessoas cada vez mais ficam depressivas, né? Ficam tristes, ficam abaladas pelas circunstâncias da vida. E eu tô aqui para te mostrar esse caminho. Certo, gente? Olha, muito obrigada pela participação aqui de vocês. Espera aí que não terminou, tá? Ainda vou dar meus recadinhos finais. Se você ainda não se inscreveu no evento Semana Sem Dor de Coluna, escreva aqui abaixo, eu quero, tá? Escreva aqui abaixo, eu quero, que você vai receber o link. Você clica no link. Obrigada, Kate. Vou trabalhar um pouco. Por nada, Ana. Volte aqui amanhã, certo? Então, amanhã, essa foi a nossa 5ª live de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. Amanhã nós teremos live aqui às 10 horas. Eu vou falar 3 formas de você deixar a sua coluna mais forte e livre das dores de coluna. Segunda-feira, 5 dicas para você não entrar novamente numa crise. Então, hoje é a 5ª live. Próxima semana nós teremos live segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se você perdeu alguma live e você não assistiu, todas estão salvas aqui no meu perfil, certo? Se inscreva no evento. No evento eu vou te dar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa, certo? Esse mundo é possível para você, sim. Certo, gente? Se inscrevam no evento, venham para a live amanhã. O evento, na verdade, é do dia 27 de março a 2 de abril, tá? Próxima semana nós teremos mais 5 lives de aquecimento aqui. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês e tenham um dia abençoado. Tchau, tchau!